Me chamo Cíndia Oliveira Alves e vou falar sobre Tibete. O Tibete é conhecido como o teto do mundo por localizar-se em um planalto encaixado na cordilheira do Himalaia, aproximadamente 4.000 metros acima do nível do mar, onde faz frio o ano inteiro e é local de nascente de diversos rios chineses. A principal atividade econômica é a pecuária, realizada por pastores nômades que se dedicam à criação de iaques, espécie bovina. Em 1949, o Tibete foi anexado à China. Os monges budistas tibetianos passaram a ser perseguidos e muitos mosteiros foram fechados ou destruídos. Desde 1959, o Dalai Lama, soberano e líder religioso do Tibete, mantém o governo no exílio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Ian Dantas da Silva Cerqueira. Vim falar aqui um pouco sobre os conflitos entre a China e o Tibete. Tiveram início durante a dinastia chinesa Tang, entre 618 e 906 d.C. No século XIII, o Tibete foi conquistado pelo Império Mongol. Em 1720, foram os chineses durante a dinastia Qing que conquistaram o Tibete. Desde então, a China reivindica a soberania sobre o território tibetano. A China ocupa o Tibete há 60 anos. Uma das consequências dessa ocupação chinesa é a existência de mais de 100.000 refugiados tibetanos pelo mundo. Até hoje, as Nações Unidas nunca expressaram algum protesto significativo contra a ocupação do Tibete. Desde 1951, os tibetanos têm tentado se rebelar contra a ocupação chinesa, mas seus esforços não foram bem-sucedidos. A China alega soberania histórica sobre o Tibete, ameaçando assim a cultura e religião dos tibetanos. A China tem o objetivo de modernizar o Tibete, pois espera que uma maior prosperidade no país eventualmente conquiste o apoio dos tibetanos. Hoje há mais chineses que tibetanos vivendo no Tibete. Não é de surpreender que os tibetanos temem que sua cultura e tradições estejam em perigo de extinção. Oi, boa tarde. Meu nome é Yasmin. E antes de vocês entenderem sobre o conflito de Caxemira, eu vou contar um pouquinho da história dela, onde ela se localiza. É na região teoricamente pequena, se comparada, por exemplo, com o estado de Maranhão. Tem o privilégio de abrigar as nascentes dos rios Ganges e Indo. A região é localizada em grande parte nas montanhas do Himalaia. A região de Caxemira, ela faz fronteira com a China ao nordeste e fica ao norte da Índia e do Paquistão. Em 2011, a parte paquistanesa da Caxemira tinha 4,5 milhões de pessoas, enquanto a parte indiana tinha 12,5 milhões. Além do conflito pelo controle da região, Caxemira também enfrenta diversos problemas estruturais, como o desemprego, a saúde precária, o baixo IDH, a falta de saneamento básico e muita violência. Olá, boa tarde. Aqui é o aluno Maurício e eu vou falar um pouco sobre o conflito de Caxemira. A Caxemira representa um dos mais importantes conflitos da atualidade, que envolve diferenças étnicas e disputas pela divisão de fronteiras nacionais. Até 1947, no período anterior da independência da Índia e da fragmentação do território indiano, seus 220 km² estão sob o controle do Maharaja Hari Singh Bahadur, sendo composto dos territórios de Jammu, Caxemir, Ladakh, Aksai, Chin, Gilgit e Baltistan e Parintih. No entanto, com as transformações que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, esse território foi dividido entre a Índia, Paquistão e China. A Índia ganhou o controle de Jammu, Caxemir, Ladakh. O Paquistão tomou o controle de Gilgit, Baltistan e a parte ocidental da Caxemira. Durante a Primeira Guerra Índio-Paquistanesa, em 1947, o Paquistão obteve sucesso conquistando a grande área do antigo reino de Caxemira. Na Segunda e na Terceira Guerra Indo-Paquistanesa, em 1965, a Índia tomou os locais mais populosos e as áreas mais produtivas da Caxemira, que era controlada pelo Paquistão. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe Nascimento de Amorim Neves, aluno do segundo ano B, e hoje eu irei falar um pouco sobre a história do Kurdistão e a questão curda.
Bom, os curdos não têm um Estado nacional, ou seja, eles são a maior nação com cerca de 30 milhões a 26 milhões de habitantes sem um Estado nacional. Os curdos são descendentes de pastores que viviam no ocidente da Ásia e em locais montanhosos. A questão pela não existência do Kurdistão foi que, na Primeira Guerra Mundial, em 1920, foi formado o Tratado de Sèvres, que depois da falência, da derrota do Império Otomano, grande parte desse império seria dado aos curdos. Porém, esse tratado nunca foi efetivado e a região do Império Otomano, que era para ser dos curdos, foi dado aos turcos. A questão que faz com que o Kurdistão não exista são os atos violentos do PKK, que é o Partido Trabalhista Curdo, que em grande maioria das vezes tende a ir pelos motivos de guerrilha. Uma das coisas interessantes sobre o exército curdo e das pessoas que se identificam como curdas são que eles têm grande maioria de seus soldados na linha de frente como mulheres. Por conta desse fato interessante, na época que estava ocorrendo a caçada ao Estado Islâmico, quando essas mulheres, com o apoio dos Estados Unidos, o exército curdo em geral, com o apoio dos Estados Unidos, o Partido Estado Islâmico se sentia extremamente ofendido por conta deles seguirem as leis do Alcorão, de serem derrotados no campo de batalha por mulheres. Porém, os Estados Unidos acabaram usando apenas o povo curdo para conseguir os seus objetivos. Porque depois que os Estados Unidos viram que o plano do povo curdo era conseguir grande parte daquele território onde tem o Iraque, a Síria, o Irã, a Armênia e a Turquia, pegaram uma grande parte desse território para si, eles logo tiraram o seu da reta. Eles já saíram de lá e falaram que no momento que teve a guerra civil na Turquia, eles poderiam matar quantos curdos eles achassem necessário. Na época de 1970, também eles sofreram repressão de Saddam Hussein. Depois de Saddam Hussein ter morrido, mesmo assim eles sofrem esse tipo de repressão até os dias de hoje. Porque até hoje eles continuam lutando para conseguir formar o Kurdistão. Mas não é só de uma maneira religiosa ou de uma maneira histórica que não pode ser formado o Kurdistão. Porque o Kurdistão, a área que eles pegam para formar esse Estado-nação é extremamente grande, com várias bacias hidrográficas. Também eles pegam grande parte do rio Eufrates para eles, que naquela região árida é extremamente difícil. Também tem muitos locais de petróleo. E por isso que dificulta extremamente a questão do Kurdistão. A bandeira do Kurdistão, uma curiosidade, eles possuem 3 cores, na verdade 4 cores, que é o amarelo, que tem o sol, o verde, o branco e o vermelho. O sol simboliza a antiga religião dos curdos, que eles louvavam um deus sol.